Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Então, meu nome é Coelho, né? O Lagartixa acabou me convidando para falar algumas coisinhas com vocês e aí eu vou gravar esses vídeos e eu espero que a gente consiga contar uma história bacana para vocês hoje aqui. Então, primeiro de tudo, vou me apresentar. Né? Meu nome é Roberto, na verdade. Eu sou professor da Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu estou na capoeira desde 1992, quando eu fiz a minha primeira aula de capoeira e construí também, nessa época, já o meu primeiro berimbau, etc. E aí, pelo que o Lagartixa me falou, a ideia é que a gente converse aqui um pouco sobre, né, o nosso querido e grande mestre Nestor Capoeira, que faleceu há um pouco mais de um mês atrás. Então esse é o motivo de eu estar aqui, então eu vou contar um pouquinho dessa história. Né? Mas eu não consigo contar essa história minha com o Nestor sem contar da minha história na capoeira, que não necessariamente foi dentro do grupo. Então eu já começo anunciando assim, eu não fui um aluno do Nestor formal. Né? Eu comecei capoeira aqui em Belo Horizonte, apesar de ser carioca, né? Então sou carioca de nascença, mas com 21 anos eu já estava aqui em Belo Horizonte. Com 22 eu comecei a aprender capoeira aqui. E eu me graduei, apareceu no videozinho que vocês viram logo no começo, eu me graduei no grupo Capoeira Gerais, que é do mestre Simão Branca. Eu me graduei em 1995, a minha primeira graduação, Cordel Verde. E por lá eu prossegui durante 5 anos. Capoeira Gerais, né, e fui para Capoeira Angola. A capoeira na década de 90, ela estava muito violenta, né, muita pancadaria, muita coisa, assim, na minha cabeça não tinha muito sentido. E eu acabei indo para Capoeira Angola. Na Capoeira Angola eu fiquei desde 2000, 2001 até mais ou menos 2009. Eu fiquei quase uns 8, 10 anos na Capoeira Angola. Também observando com uma certa crítica, e depois eu acabei ficando mais solto, e aí é importante dizer que em todo esse período, eu entro na universidade também, eu sou formado em educação física, eu entro na universidade em 2000, e é justamente nessa época em que eu começo a estudar a capoeira, inclusive, e eu começo a perceber que existem algumas questões que a gente precisava conversar a respeito da capoeira, eu precisava entender melhor aquela capoeira que eu estava vendo, que eu estava vivenciando e tudo mais. Enfim, depois disso eu me formo em 2003. 2004 eu já estou no ensino superior e aí eu começo com os trabalhos de extensão. Não sei se aí na França vocês vão entender isso. A universidade no Brasil ela tem 3 dimensões que a gente considera indissociável, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. A extensão é quando a universidade vai dialogar com a comunidade, né? Não é necessariamente uma prestação de serviço, é um diálogo mesmo. E desde que eu entrei no ensino superior, eu carrego comigo a capoeira e lá eu trabalho a capoeira, porque é um curso de educação física, a gente tem uma certa facilidade com isso, apesar de ser, né, sempre esteve aberta para todos os cursos. Então sempre levei. Então em todos os lugares onde eu dei aula, e aí eu vou citar aqui Lafayette, Governador Valadares, Sete Lagoas e Belo Horizonte, depois quando eu retorno, em todos esses lugares eu levei a capoeira, eu estava desenvolvendo projetos de extensão com a capoeira. Né? Então, eu também nunca tive um grupo formal, com uma sala aberta, com espaço próprio, isso nunca aconteceu. Né? Eu sempre trabalhei a capoeira junto com os meus afazeres dentro da universidade. Muito bem. Então, essa é um pouco da minha história na capoeira, e aí eu vou voltar no tempo para contar um pouquinho da minha história com o Nestor. O que acontece? Quando começa a capoeira, a gente sabe, né, nos primeiros 3 anos, eu novão lá, né, 20 anos, 20 e poucos anos,
muito animado com a capoeira, treinando muito, que é uma época que a gente treina bastante, né? Depois a gente vai colher um pouco das consequências desse treino exaustivo que a gente fazia, sem muita periodicidade, sem muito conhecimento. Mas enfim, botando caneleira, enfim, aquelas loucuras que a gente fazia na década de 90. E quando foi, aí eu comecei a viajar, mesmo muito sem dinheiro, eu comecei a viajar. E aí em 1997, no evento do Mestre Aberrê, o Mestre Aberrê hoje ele está aqui em Montes Claros, Minas Gerais, mas nessa época o Mestre Aberrê ele estava com um trabalho em São Paulo. Eu fui no evento do Mestre Aberrê. E aí, no evento do Mestre Aberrê, duas coisas fantásticas aconteceram. A primeira foi conhecer Mestre Leopoldina. Que figura maravilhosa, que figura que espalhava uma alegria, uma luz. Onde ele estava, parecia que as coisas se iluminavam. Era muito, muito lindo de ver o mestre conduzindo uma roda, jogando na roda. Ele já com 70 anos, ele ainda jogava na roda. Então era muito bonito de ver. Então conheci Mestre Leopoldina, ainda como uma figura distante para mim, uma figura diferente, né? Fez aquele layout que a gente estava acostumado. E nesse mesmo evento do Mestre Aberrê, eu uma hora comecei a trocar ideia com um coroa bem simpático, um cara, já coroa, para mim eu estava com 20 e poucos, ele já devia estar ali com seus 40, indo para 50. Um coroa bacana, cara, um coroa que não estava, era reconhecido, né? A galera apresentava ele como mestre e tal, não sei o quê. Mas ele não usava graduação, ele usava uma calça normal, uma calça branca, uma camisa azul. E aí trocamos muita ideia, né? Aquela coisa era engraçado porque os mestres que a gente conhecia, a gente muito novo de capoeira, então os mestres não davam muita confiança pra gente, principalmente a gente que era homem, né? Para as meninas eles até davam uma certa confiança, mas o Nestor não, cara. Nestor, a gente começou a trocar ideia, eu falei, pô, você é carioca? Eu falei, sou carioca, pô, sou carioca também, não sei o que, blá, blá. Trocamos uma ideia, e ficamos ali um tempo bom conversando. Foi uma empatia, assim, logo imediata, assim, e ele falou assim, pô, eu dou treino lá no Rio. Eu falei, legal, aonde? Ele falou, no Planetário, eu vou pertinho, né, a minha família mora ali, Laranjeiras, Flamengo. Quando eu for pro Rio, eu vou te contar. Ele falou, final de semana não, mas se você for durante a semana, eu puxo o treino lá segunda, quarta e sexta, se eu não me engano. E aí toda vez que eu ia pro Rio de Janeiro adiantado, ou seja, eu ia pro Rio de Janeiro numa quinta para sexta e tal, eu ligava pro Nestor, né, peguei o telefone e tal. E aí era legal, porque quando eu terminei isso, o meu primeiro professor de capoeira, que foi o mestre Guto, né, hoje mestre, na época ele era ainda graduado, quando eu comecei capoeira com ele, né, quando eu comecei a ensinar. E aí eu falei, pô, conheci um cara legal lá, cara, um coroa bacana. Ele falou, pô, legal, quem que era? Eu falei, pô, o Nestor. Foi legal isso. Eu falei, pô, você conversou com o Nestor? É muito louco, né? Que a pessoa vai aprendendo na capoeira essa coisa da distância com o mestre e tal, não sei o quê. O Nestor sempre foi um cara, eu gosto de contar muito isso, porque eu acho que faz parte muito da espinha dorsal de quem era Nestor Capoeira, né? Ele era um cara absolutamente horizontal. Se o cara fosse o pica das galáxias, assim, de mestre importante e tal, mas fosse um cara chato, ele não ficava perto. Né? Ao passo que, se fosse um cara ali, um corda, né? Na época eu já era verde 2 voltas, né? Eu estava na segunda graduação. Se fosse um cara desse, né? Um iniciante, um aluno de capoeira, mas tivesse um papo que ele considerasse interessante, ele ia trocar uma ideia assim, sem nenhum interesse, sabe? Então era muito legal essa coisa do Nestor, dessa horizontalidade. Não é à toa, quem conheceu o mestre sabe que todos os garçons, os moradores, né, as pessoas em situação de rua, todos que circulavam ali no Baixo Gávea, no Baixo Leblon, todos conheciam o Nestor, ele conversava pelo nome com as pessoas, né? A depender se a pessoa era bacana. Então, para ele, se tinha um exemplo assim de uma pessoa fraterna, igualitária, era o Nestor, porque para ele realmente importava quem a pessoa era, né? Não importa o que ela tinha, o que ela deixava de ter, que posição importante ela ocupava no cenário. Eu conheci o Nestor e comecei
aí, né, então desde 97, então ele ainda me conhece Capoeiras Gerais. Mas eu já estava com uma série de críticas, né, e críticas que iam muito ao encontro dele. Então, qual que era a dinâmica minha com o Nestor? Eu ia pro Rio, pegava o treino, porque era um treino, é muito bom de falar isso também, porque fica falando assim, o Nestor era só um contador de história, era só um escritor. Não. O treino do Nestor era um dos treinos mais bacanas que eu conheci. Então, a gente treinava na sexta-feira com ele, eu, né, no caso, treinava na sexta-feira com ele, e depois, aí tinha aquela parte que eu achava que era preciosa. Que eu ia bater papo com ele, ia conversar sobre capoeira com ele. Ou no Baixo Gávea ou no Baixo Leblon, dependia muito de onde ele estava a fim de ir. Eu nunca entendi muito por que ele dava essa variada, não. Mas eu sei que as conversas nossas rompiam a madrugada. Então, salva o amor, salva a amizade, a madrugada e a capoeira, a malandragem que coloca lá o... Então, o Nestor, a gente tocava muita ideia. E aí, tem muita coisa que eu queria falar, não sei se vai dar tempo de falar isso tudo, mas o Nestor tinha muita... o que eu já olhava e já pensava sobre capoeira, e aí, quando eu entro na universidade, então aí eu começo a estabelecer um diálogo com ele, muitas vezes por e-mail, né, que era a coisa que ele gostava mais, e aí também devorando os livros dele. Então, é uma das coisas que eu queria dizer também. O Nestor, ele vai ser o mestre que na década de 90, ele declara isso algumas vezes, né? Por que ele sai do Grupo Senzala? Assim, declara e não declarando, bem da linha dos malandros como ele é. Mas eu acho que já tinha nele, já brotava nele uma ideia de que aquilo não ia dar muito certo, sabe? E aí quando ele lança o Galo Já Cantou, que o Galo Já Cantou dentro da tradição afro-brasileira, das religiosidades afro-brasileiras, ela tem a ver com um anúncio, e não é um qualquer anúncio, é um anúncio importante. Então quando ele fala, será que você não está escutando o que se cantam nas rodas por aí? Galo já cantou, já raiou de... Ou seja, ele está dizendo, olha, alguma coisa nova precisa nascer, porque isso, o que está rolando aqui não está muito legal. E aí ele chegou a falar várias vezes comigo a questão de todo mundo jogar, treinar de uma forma muito sistemática, aquele layout na frente do espelho, filas, etc. E do jogo fica muito parecido. E aí a capoeira fica muito chata. Ele falou algumas vezes comigo. E eu acho que é um pouco isso, sabe? Quando ele traz de volta, eu digo traz de volta porque as pessoas foram, né, fazendo seus treinos e adaptando as suas metodologias. Quando ele traz de volta a sequência de Bimba, lá no livro dele também, eu acho que ele já estava tateando e ensaiando alguma mudança. Eu estou dizendo exatamente dessa coisa do que foi a metodologia proposta por Bimba, que era de sequência, 2 a 2. O que a capoeira Angola também vai usar como metodologia, que é sempre sequências 2 a 2, por mais que não tenha sequências pré-concebidas, a metodologia toda da capoeira Angola, onde, né, na maioria dos lugares que você for, ela vai seguir um pouco disso, né, que é um pouco de uma... O Nestor não considerava isso, tá? De uma oposição a aquele treino sistemático na frente do espelho. Né? Ele dizia para mim assim, falou com ele, é legal treinar na frente do espelho de vez em quando, porque aí principalmente o iniciante, ele vai sacar como é que é o golpe, você vai dar alguns toques de posicionamento, mas não pode ficar todo mundo muito igual. A técnica levada às últimas consequências, do que eu entendi, tá, pessoal? Então é importante dizer isso, né? Cada um, né, nesse enorme pomar que era o Nestor, né? Cada um vai colher as frutas que entende que são as melhores e tudo mais. Nunca ninguém vai... ele não fez formados iguais, eu vou falar isso mais para frente, mas ele não fez formados iguais, mas não todos iguais. Então era isso. Ele tinha essa capacidade de entender o que tinha de bom naquilo que o Grupo Senzala, principalmente, depois os outros grupos vão propor, né, que é de uma técnica, de uma sistematização. Ele entende que aquilo ali, de alguma forma, era importante, mas não podia ficar só naquilo. Então tinha que
Então o Nestor vai investir nisso, né, em outras metodologias de treinamento. E ele vai ser um cara dentro dessa capoeira, eu não gosto de chamar de contemporânea, muito menos de moderna, eu acho horrível. Dessa capoeira, vamos dizer assim, né? Porque eu entendo que capoeira regional tem uma tradição, ela tem uma metodologia que está firmada, o mestre Bimba deixou de decodificado. A capoeira Angola, ela tem também as suas tradições, né? Eu acho que o mestre Pastinha deixa um legado muito forte, apesar de que as pessoas não consideram capoeira Angola só aquela que vem do mestre Pastinha, mesmo ele tendo sido o chamado organizador dessa capoeira. Mas eu vou chamar a nossa capoeira de capoeira, que existia antes de Bimba e Pastinha e com certeza continuou acontecendo depois de Bimba e Pastinha. Então, nessa capoeira ele vai trazer, nessa capoeira, né, que alguns chamam de contemporânea e moderna, ele vai trazer a questão da musicalidade. Então, quando ele grava a fita cassete, Fundamentos da Malícia, ele vai recuperar e que é muito importante, ele registra os toques. Ele vai dizer, olha, o toque de Angola é assim, o gunga faz isso, o médio faz aquilo e o viola faz aquilo. Então ele traz de novo para a capoeira uma coisa que estava sendo um pouco esquecida, no meu entendimento, estava se valorizando muito a performance atlética, os saltos, o jogo muito rápido, ou então a porradaria, e esquecendo um pouco da musicalidade. O Nestor traz isso de volta, naquela fita cassete, lá com o Tony Vargas, ele traz isso de volta, além de conversar bastante, falar bastante, era uma outra forma dele estar na cena da capoeira, como sempre esteve de uma forma muito inteligente. Ele sabia, ele tinha essa sensibilidade, por isso que eu falo que é uma grande inteligência, de saber até onde ele podia avançar, mesmo às vezes se estressando com um ou outro, mas a comunidade da capoeira nunca se estressou com ele, de uma forma geral. Ele nunca foi, né, o mestre Tapuã fala assim, ele nunca foi cancelado, é verdade. Algumas pessoas talvez não tenham gostado muito e tal, mas a comunidade da capoeira nunca cancelou o Nestor. Ele sabia até onde ele podia avançar, até onde ele sabia que ia dar ruim. Então ele não ia. Então essa inteligência de trazer os toques, de trazer tudo, eu acho que foi muito importante. Sabe? Eu acho que tem vídeos disponíveis, eu acho que a rapaziada aí devia assistir os vídeos e principalmente ler os livros, que aí eu já vou finalizando a minha fala hoje. O Nestor, ele deixa um legado pra gente, e ele já deixou esse legado. Deixou uma coisa que faltou. Eu ainda perguntei pra ele, falei, pô, mestre, não vai, cadê a trilogia? Porque o Noivo da Vida, Veneno da Madrugada, e depois o Toninho Ventania, eles fazem parte do que deveria ser uma trilogia, porque o Toninho Ventania, para quem leu, acabou com o cara sumindo com uma mala de dinheiro e tal, sei o que, num carrão e tal. Não termina. Alguém vai ter que terminar esse livro, né? Mas o que eu queria dizer é que, óbvio, o Pequeno Manual do Jogador, como documento histórico, ele é fantástico, porque ele é o primeiro livro que vai, depois do Valdeloy Riego, né, o Capoeira Angola, depois de outros livros que estavam circulando na época, na década de 70, 80, o Nestor lança um livro que vai realmente, ele literalmente é o que ele se propõe, é um pequeno manual do jogador. Ele começa a entender que a capoeira já tinha extrapolado as fronteiras do próprio Brasil, né, já tinha ido para a Europa, Estados Unidos, etc. E agora ela precisava, essa coisa que eu acho que é um cuidado que ele sempre teve, de registrar as coisas, para as coisas não se perderem muito. Né? A tradição oral ela é maravilhosa, mas ela acaba deixando a coisa muito fluida. Então, eu acho que quando ele registra, ele vai dar um suporte para aquele maluco, como ele dizia, né? Para aquele maluco lá de um grotão que pouco tem acesso, que viu a capoeira 3, 4 vezes, gostou e está desenvolvendo, que ele possa ter alguma base para desenvolver esse trabalho. Porque não dá para impedir esse cara de fazer isso. Né? Pelo contrário. Então, o Nestor, os livros dele, tanto o Pequeno Manual do Jogador, o Galo Já Cantou, o Fundamentos da Malícia, são livros importantíssimos do ponto de vista didático-pedagógico. Acho que alguém
né, alguém em algum momento, né, talvez eu faça isso, alguém vai ter que sentar e estudar esses livros, sabe? E entender o que esses livros estavam dizendo exatamente, contextualizar, conversar com outro, ver o impacto desses livros na sociedade. Então, isso é o Nestor, o mestre Nestor Capoeira, na cena da capoeira. Escrever esses livros e colocando na cena, né? E é isso, assim, não sendo cancelado, né? Isso é muito bacana, né? E ele registra muita coisa e ele vai dar o tom para muita gente. Eu acho que isso é muito, muito importante, assim, é um legado assim imensurável. Não dá para a gente mensurar a importância desses 3 livros. E aí, obviamente, depois ele faz ele continua os estudos, né? Nestor é um acadêmico, ele faz o estudo e ele vai colocar, fazer como se fosse um compilado disso tudo no novo Manual do Jogador. Um livro que circulou muito aí, né? Acho que tinham alguns exemplares lá na residência dele, aí os filhos vão saber melhor o que fazer com isso. Se vão reeditar, enfim, já é com eles. Mas o novo Manual do Jogador é um livro que todo capoeira tem que ter. Tem que ter, né? Tem que ter. É um livro... E qualquer capoeira, um cara que é capoeira Angola, um cara que é capoeira regional, todo mundo tem que ter. Porque o Nestor vai fazer também um trabalho no novo Manual do Jogador de pegar boa parte dos trabalhos científicos, acadêmicos que estão sendo produzidos, ele vai compilar e comentar. Isso que é maravilhoso. Tá? Então esse é o Nestor na cena. Mas tem um outro registro dele, que eu acho que é fantástico, que agora, graças ao nosso querido Mestre Bonezinho, né, o Rafael Logan, ele tá na Disney, né? É impressionante como é que o Nestor é impressionante. Enfim, se a gente quiser conhecer, a gente que é da escola Nestor Capoeira, né, talvez outras pessoas de outras escolas estejam me escutando, né, e não vai nenhuma crítica, nenhuma escola, mas se a gente quer entender o que era a filosofia do mestre Nestor, que talvez ele olhasse para a cena da capoeira e falasse, não, se eu falar isso muito rasgado, eu posso criar um estresse desnecessário, né? Porque o Nestor não era um cara do conflito. Ele escreve 2 romances. E ali, no meu entendimento, está a fina flor da filosofia, da malandragem na capoeira do mestre Nestor. E aí eu vou falar dos 2 livros, né? Então, primeiro O Noivo da Vida e Veneno da Madrugada, que é esse que virou roteiro, com o trabalho junto com o Nestor. O Nestor estava vivo ainda com esse trabalho, foi desenvolvido. Acho que o mestre Bonezinho, se passar por aí, ou então, de repente, o mestre Lagartixa grava alguma coisa para você, ele grava alguma coisa, explica também. Acho melhor ele explicar. Mas eu vou falar do livro, né? Que foi um livro que eu li 3 ou 4 vezes. Que é um livro maravilhoso, assim, ele vai dizer o que ele considera, porque quando o Nestor ele grava o Vagabundo Confesso, né, sou vagabundo, confesso, da turma de 71, quando ele grava esse, que depois acaba virando música, né, quando o Nestor faz isso, ele está dizendo que ele está se colocando num estilo de vida que ele levou a vida inteira, que não era uma coisa de não trabalhar. O Nestor trabalhava assim, né? Ele trabalhava com os livros, as pesquisas, né? As aulas de capoeira. Então ele trabalhava assim, mas ele tinha uma ideia de vida e de comportamento que ele atribuía à capoeira como estrela guia dele. Ele fala capoeira, há muito tempo eu Rui Osso, mas a capoeira foi a minha estrela guia. Essa estrela guia, que era a capoeira, ele vai ditar um estilo de vida que eu acho que todos nós, de alguma forma, ele forma 10 cordas vermelhas, né? Todos nós vamos absorver, né? De alguma forma. Então é isso, assim, o Nestor tinha esse estilo de vida dele que tinha muito a ver. E aí o estilo e o jeito de se comportar na capoeira, de estar na roda, da grande roda da capoeiragem, né? Não nas rodas que a gente faz, mas na grande roda da capoeiragem. Então os livros dele, quem não leu, eu acho que quem é da escola Nestor Capoeira, eu falo isso para meus alunos sempre, quem é da escola Nestor Capoeira tem obrigação de ler,
esses 2 livros, né? O Noivo da Vida e Veneno da Madrugada e o Toninho Ventania. Então são livros obrigatórios. Bom, pessoal, para terminar, eu acho que já está dando tempo aí, né? Para terminar, eu queria dizer como é que eu oficialmente entro na escola. Então eu contei para vocês, eu fico um tempo na Capoeira Angola, depois eu fico um pouco mais solto, mais livre, né? E aí em 2018, eu vou, ou em 2017 ou 2018, agora a cabeça está começando a falhar um pouco. Vocês viram, passou uma foto, eu vou botar de novo aí. Minha com Barba e com Montanha. Esse foi o dia que o Barba, eu estava no Rio de Janeiro por coincidência, eu não acredito muito em coincidências, mas eu estava por coincidência no Rio de Janeiro e encontrei, aí liguei para o Nestor, que era por praxe, né? Eu fiz isso várias vezes. Então esse foi o meu ensinamento com o Nestor, ele foi meu mestre a vida inteira sem eu saber. Eu acho que é maravilhoso isso, né? Quem dera um dia eu consiga ser mestre de alguém sem ele saber que aí é o verdadeiro mestre, né? Não esse mestre opressor e tal. Mas enfim, aí eu tava no Rio, liguei pra ele, falei, pô, Nestor, eu tô aqui no Rio e tal, não sei o que, vamos tomar um chopp e tal. Ele falou, não, pô, vem. Cara, por coincidência com ele, hoje é o do Barba. E o Barba foi um cara que eu sempre encontrei muito. Nas vezes que eu fui lá no espaço do Nestor, né? Tanto ainda no Planetário, depois quando ele passa ali pro Galpão das Artes. E aí eu fui na roda, né, onde o Barba vai ganhar a corda marrom dele. E muito legal, porque eu volto a conversar mais intensamente com o Nestor. A gente passa momentos assim um pouco mais afastados, um pouco mais próximos. Mais intensamente com ele. Depois eu volto na casa do Nestor, eu volto no Rio, e aí eu faço questão de voltar lá na casa dele. Eu quase vou para isso, para contar para ele, isso é muito legal, para contar para ele que eu tava me reorganizando na capoeira. Ele aparece em BH, o lançamento do livro, pro filme do Capoeira Um Passo a Dois, do Mestre Tapuã, e ele vem aqui para BH e ele participa da roda. Aí muito legal, porque a roda começa a rolar uma roda de um lado, a gente vai para o outro lado e trocar muita ideia, bater muito papo, ficar conversando muito, né? Se reencontrando. Tinha um tempinho que a gente não encontrava, a gente se reencontra e aí a gente fica mais intenso, né? É isso, o lance do Barba, depois ele volta em BH, a gente conversa de novo, e agora eu não sei se um foi um antes ou outro, mas um foi um pertinho do outro, tá? E aí a gente volta e tal. Eu começo a também, eu escrevo o meu mestrado, a minha dissertação de mestrado, eu escrevo com a temática da capoeira. A Capoeira na Favela é um livro que vai sair esse ano ainda. Mas aí, cara, a comunidade não quer me ouvir, entendeu? Eu fico muito puto, assim, que a comunidade não quer me ouvir. Aí eu largo isso pra lá e vou fazer o meu doutorado todo com a temática do futebol. Então foi um período de uns 3, 4 anos que eu fico um pouco afastado da capoeira, assim, sabe? De vez em quando eu venho numa roda e tal, mas eu paro um pouco de treinar, depois eu volto. A própria universidade, a pessoa que trabalhava com capoeira lá, que era um amigão meu, né, o Mestre Mac, ele sai, né, e eu tenho que assumir as aulas de capoeira, óbvio, né? Eu tenho que assumir. Aí a capoeira começa a voltar para minha vida e o Nestor também, por coincidência. E aí a gente começa a trocar muita ideia. Eu começo a montar um trabalho aqui. No primeiro momento eu quero fazer uma coisa bem solta, só tipo universidade, capoeira alternativa e tal. Depois eu vejo que isso não combina muito comigo. E porra, aí eu vou parar pra pensar. Eu falei, cara, quem sempre foi minha referência na capoeira foi o Nestor. Vou lá no Rio conversar com ele. Aí conversei com ele lá, combinei, fui pro Rio de Janeiro. Fui lá no apartamentozinho dele no Leblon, né, que antes era lá em Botafogo. E fui bater papo com ele, Lígia tava lá. Lígia tava lá ainda bem lúcida, assim, tava Lígia, né? E a gente bateu muito papo, e trocou muita ideia. Aí lá pelas tantas eu falo com ele, ele fez não sei se não lembro se era um peixe, que o Barba tinha pescado, alguma coisa assim. Aí a gente vai lá e eu falo assim, mestre, então, deixa eu falar com você aqui uma coisa. Eu tô criando um grupo de capoeira, eu mesmo, não sei o que e tal, não sei o que. Eu queria que você apadrinhasse. Aí foi a primeira vez que eu vi o Nestor dando uma... E olha que eu bati muito papo ele, da vida inteira. Aí ele deu uma travada e falou assim,
Coelho, você tá em que corda? Eu falei, ué, mestre, corda roxa, né? Eu dou aula, sou professor, eu quero ficar nisso e tal, não sei o que. Ele falou, não é assim não, Coelho. As coisas não funcionam assim não. Desse jeito. Aí eu falo, pô, mestre, não funciona. Aquilo foi um choque. O Nestor nunca tinha falado assim comigo. Não, sabe? Inclusive, quem conheceu o mestre sabe que ele falava pouquíssimo não. Vamos lá. Aí o Nestor fala assim, não é assim que funciona não, Coelho. É o seguinte, se você quiser, você entra para a escola, eu vou te graduar no ano que vem. Isso já era final do 2017, se eu não me engano. Daqui a um ano eu te dou a corda marrom, e aí 2, 3 anos depois eu te dou a corda que te forma um mestre. Você tá com quantos anos? Aí na época eu já tava com 47 anos. Aí ele falou, pô, tu vai pegar a corda vermelha de bengala, né? Eu lembro de brincar. Então assim, aí, pô, imediatamente eu falei, mestre, claro, óbvio, vai ser uma honra para mim estar na escola Nestor Capoeira. Eu já conheci um pouco da rapaziada, e aí foi ótimo, aí foi isso. Um ano depois eu peguei minha corda marrom, depois o Chacal, ele deu a corda vermelha pro Chacal, eu já cheguei a participar, e aí entrou a pandemia no meio dessa história, em 2020, então acho que em 2019 eu peguei a corda marrom, e aí em 2020 eu pego a corda marrom, faço um evento, o primeiro evento, né, o Galo já cantou aqui em BH, que todos vocês estão convidados, todo ano a gente faz um. E ele veio, né, e aí foi muito bacana, foi muito lindo, ele veio, ficou aqui em casa, veio o Azul, veio o Barba, veio o Chacal, veio também. Então foi muito, muito, muito bacana. E aí, bom, aí foi essa história que eu conto para vocês, né, o Nestor como grande referência. Aí a gente veio a pandemia, ele acabou fazendo aquilo que é o jeito dele mesmo, né? Ele grava um vídeo, talvez muito preocupado com algumas questões, ele grava um vídeo formando a gente. Esse vídeo é muito legal, esse vídeo está disponível, acho que é no canal do Azul, do Berimbau com Tudo, por aí. Tá esse vídeo lá gravado, ele dizendo, inclusive fala um pouquinho das graduações e tal. Depois, aí eu acho que ele ficou com muito medo da pandemia e de morrer, né? Eu acho que é isso, tá todo mundo assim. Depois disso, a coisa vai acalmando, a gente vai combinando, e aí a gente faz aquela formatura. Eu acho que tem foto aí, devo colocar aí no meio do caminho também. A foto da formatura minha, do bonezinho e do Barba. Muito legal, porque são... claro que eu gosto de todo mundo na escola, mas são as pessoas muito queridas também, muito próximas, né? Então foi muito bacana, né? Eu compartilhando com os dois, né? Que seguraram durante um tempo também o trabalho lá na Matriz, lá no Galpão das Artes. Eu acho que para mim, entrar na escola foi uma honra, né? Muito grande, né? E formar com esses dois camaradas também foi muito, muito importante para mim. É isso, enfim. E aí, estamos aqui, né? Na capoeira. Infelizmente eu não estou aí presencialmente, queria muito estar presencialmente com vocês, mas espero que ano que vem, ou mais tardar daqui a 2 anos, né, eu consiga dar um pulo aí na Europa, porque eu não conheço, né, não conheço nada da Europa ainda, nunca saí do Brasil, mas tá conhecendo vocês, né, tá participando aí, e se Deus quiser também levando, né, alguns alunos meus aqui, nesse trabalho que a gente tem hoje na UENG, né, um trabalho que já estamos indo para o 3º, o Galo já cantou, né, a gente conseguiu vencer a pandemia, o trabalho não terminou. Eu acho que quem sobreviveu na capoeira a esse período todo é um sobrevivente, né? Nós estamos aí. É isso. Mestre Lagartixa, beijo enorme. Muito obrigado por essa oportunidade de estar contando um pouco da história minha com o Nestor, né? E contar a história dele também. É claro, gente, essa história é uma história que eu vi. Ninguém conta uma outra história. Todo mundo conta a história que viveu. Essa foi a história que eu vivi com o Nestor.
Tem outros aspectos? Vários, com certeza. Né? Então acho que o Chacal, na hora que gravar o vídeo, vai falar de uma outra dimensão do Nestor, porque foi um cara que viveu sempre muito do lado dele ali, né? Muito firme. Mas eu acho que é isso, a escola tem essa característica e eu acho que ela deve ser mantida, que é da diversidade. O Nestor gostava muito disso, né? da diversidade, porque é na diversidade que você tem a riqueza. Né? Quando uma coisa só, né? Monocultura, né? Agricultura extensiva, não dá certo, dá um monte de praga e tal. Quando você diversifica, é que a coisa fica bonita, é legal. Então, beijo grande, Lagartixa. Beijo grande a galera toda que estiver por aí para vocês. Né? Tomara que o evento seja de muito sucesso, que enriqueça o conhecimento de todos, né? Que a gente está sempre aprendendo. E eu espero em breve estar com vocês. Tá bom? Axé.